Próxima configuração é o botão do manche, certo? Onde a gente tem a marcação de área ABC, tá? É o primeiro menu. Por que ele é separado? Porque cada etapa tem a sua configuração específica, não tem uma área. Eu tenho que estar nessa configuração aqui de marcar área, né? Então, eu tenho uma configuração específica para isso. O que eu tenho que ter? O Ignore Spray, que é aquela configuração para ignorar a atividade de marcação de ponto através das switches, tanto pelo botão do manche, quanto chave da bomba ou a bypass, tá? O desfaz.abc, porque eu marquei os pontos, eu posso desfazer também se eu achar que está errado. A gente pode configurar aqui também uma função que é o relé principal, tá? Para que serviria o relé principal? Para eu poder acionar a minha bomba eólica aqui no botão do manche ou as aplicações automáticas, que não é nesse caso. Nesse caso a gente está falando de marcação de área ABC, tá? Então eu posso ativar e desativar aqui a minha bomba eólica pelo botão do manche. Para quem gosta já de entrar marcando ponto, né? Aplicando e marcando ponto, tá? E a marcar ponto ABC, né? Então eu posso botar aqui para baixo, por exemplo, que é o que está configurado, marco ponto A, ponto B e ponto C. Vou trocar de configuração aqui, demarcação de polígono voando, certo? Essa demarcação de polígono voando é desenhar propriamente o polígono, então eu vou sobrevoar aquela área e vou desenhar ponto a ponto o polígono. Mais utilizado nos helicópteros, né? Que tu consegue fazer aquela manobra e desenhar perfeitamente a área. Então, no caso do avião é pouco utilizado, né? Mas é a mesma configuração. Tem que marcar ponto polígono, pode desfazer o ponto e depois finalizar, né? Voltando aqui, a gente tem mais essa etapa aqui, tá? Marcação de obstáculos voando. O que é isso? Eu estou sobrevoando uma área e eu tenho um obstáculo lá no meio da minha área que eu quero marcar, um APP, um lago, enfim. Então eu posso configurar para aumentar o raio, né? Que eu crio um raio dentro desse ponto. Posso finalizar o obstáculo. Desfaz ponto obstáculo, ou seja, se eu me equivoquei no ponto lá, eu desfaço e marca ponto. Então, marco ponto, eu me equivoquei, desfaço o ponto. Marco ponto de novo e posso aumentar esse raio, tá? Ou diminuir o raio também. Próxima função é durante a aplicação. Então, que nem a gente comentou, são as etapas, né? Eu não tenho uma área, então eu tenho que estar na configuração de marcação de ponto ABC, né? Depois que eu tenho uma área, ele troca, né, de configuração e vai para essa configuração que é durante a aplicação. Então tem uma área feita, entrando no modo de aplicação. O que eu tenho que ter? Próxima faixa, faixa anterior, posso colocar o relé principal. Então aqui, faixa anterior para a esquerda. Eu tenho faixa mais perto, que é uma função utilizada para quando eu estou carregado e eu não estou alinhado naquela faixa. Por exemplo, eu quero alinhar numa faixa mais longa, que eu já quero esvaziar o meu tanque ou quero voar mais leve, né? Então a gente coloca aí faixa mais perto. Alinhei naquela faixa, aperto faixa mais perto, ele me direciona para a faixa que eu estarei mais alinhado. O relé principal, que foi o que a gente comentou, né? De abrir e fechar a bomba eólica. O auto spray, né? Que eu posso usar para as aplicações automáticas, né? Então eu posso deixar também a aplicação automática através do relé principal, usando os polígonos, tá? E essa é uma configuração que eu vou ter que estar, que é durante a aplicação, vou ter que configurar relé principal on-off, para quando o produto acabar eu fechar a bomba, né? Travar a bomba. Depois eu tenho, e automaticamente ele desativa, né? A aplicação automática, então eu configuro também para ativar o auto spray. Como que a gente vai saber o auto spray está ativo ou não? A gente tem um aviãozinho bem no meio da tela, na parte superior, que ele está em amarelo ou vermelho. Amarelo ativo, vermelho desativado. Tá? Aí eu vou dar próximo. Essas funções aqui são os botões pressionados. Então a gente tem a função que é só um clique e tem a função que é manter pressionado. A gente sempre recomenda, né, para quem não está acostumado com o DGPS Travicar, a desativar, deixar aqui nenhuma ação em todos. Então são 4 etapas, funções 1, 2, 3 e 4. A gente sempre recomenda clicar aqui e botar nenhuma ação, tá? Depois que eu tiver mais acostumado com o GPS, que eu tiver já bem acostumado, né? Então eu vou ativar essas funções. Aí eu posso botar troca de área, posso calibrar o touch, posso botar para desligar o GPS. Enfim, são diversas funções, tá? E aqui dando o próximo a gente tem a tela de testes do botão do manche, tá? Então a gente tem aqui, ó, para cima, para os lados. Ah, Fábio, ele não está respondendo igual. Eu estou apertando aqui, ele está dando para baixo. Eu venho alinhar stick, ele pede
simplesmente para a gente dar um clique para cima, ele alinha automaticamente o botão e aí ele volta a marcar certinho, tá? Então vou só simular aqui para vocês, vou dizer que esse aqui que tá para cima, ó. Tá desalinhado, certo? Tô apertando para baixo, ele tá dando para cima. Alinhar stick, ele pede para cima e aí ele vai voltar às configurações certinho, tá? E aí eu vou concluir.